Olá pessoal, então mais uma videoaula, né, hoje com função afim e a resolução de dois problemas aqui que envolvem função afim. Então primeiro, em um reservatório com capacidade de 800 litros, havia 300 litros de água quando foi aberta uma torneira que despeja dentro dele 25 litros de água por minuto. A quantidade Y no reservatório é dada em função do número x de minutos em que a torneira fica aberta. Então, o y aqui é o que representa a quantidade total que a gente tem no reservatório, certo? E o x é o tempo em minutos em que a torneira vai ficar aberta. Okay? Então, vamos para a primeira questão desse problema aí. Escreva a fórmula da função que relaciona essas duas grandezas. Quais grandezas? X e Y, a quantidade de água e o tempo, as duas grandezas. Tá? Então, o que é a fórmula? A fórmula é nada mais, nada menos que a expressão que vai ajudar a gente a calcular a quantidade de água, em função do tempo, aqui, tá? Em função do tempo, ok? Então eu tenho x minutos, eu não sei durante quanto tempo essa torneira vai ficar aberta, mas eu sei que a cada minuto ela vai colocar 25 litros de água aqui, e mais os 300 litros que já estão lá dentro. Então essa é a expressão, essa é a formulazinha, que relaciona essas duas grandezas, x e y. Ok? A segunda questão aqui, então, pede para a gente calcular quantos litros haverá no reservatório 5 minutos depois de a torneira ter sido aberta. Olha só, 5 minutos. Então, quem é os 5 minutos aqui? Ele é o x. Aqui, x, o número x de minutos. Esse 5 é o x. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar aquela formulazinha que a gente definiu aqui em cima, e simplesmente vou pegar o 5 ali e substituir no lugar do x. Então, eu quero saber o valor dessa função, O valor da função é a quantidade de litros que eu terei no reservatório, depois desse tempo aqui, depois de passar desse tempo aqui. Tá? Então, eu quero saber o valor dessa função quando o x vale 5 aqui, Então, o que eu vou fazer é colocar o 5 no lugar do x aqui nessa expressão. Tá? Então, substituindo aqui embaixo, eu tenho 25 vezes 5 mais os 300 litros que já estão lá dentro. Tá? Então, a torneira fica aberta durante 5 minutos e a cada minuto que passa, ela despeja 25 litros de água dentro desse reservatório. Okay? Então, resolvendo isso aqui, a gente tem o f de 5 igual a 125, 25 vezes 5, 125, mais 300, e que vai dar 425. Então, após 5 minutos, terá 425 litros no reservatório. 125 que vai entrar durante esse tempo aqui, e mais os 300 que já estão lá dentro. Ok? Então, o valor da função quando x é igual a 5, o valor da função quando x é igual a 5 é 425, que é igual a y, que representa a quantidade no reservatório. Ok? Ainda no mesmo problema, tem mais uma questão aqui, quantos litros haverá no reservatório depois de 12 minutos, 12 minutos depois da torneira ter sido aberta. Então, o mesmo esquema, vou usar a formulazinha que foi definida, e o 12, que é o tempo, eu vou substituir aqui, colocar no lugar do x. Eu quero saber o valor da função quando x igual a 12.
Tá? Então, resolvendo isso aqui, ó, a gente tem 25 vezes 12, que dá 300, e mais os 300 litros que já estão lá dentro. Né? Então, ficou bem fácil aqui. 300 mais 300, 600. E, portanto, depois de 12 minutos, né, terá 600 litros no reservatório. Tá? E a última questão dessa aqui, desse mesmo problema, né? Quanto tempo será necessário para encher o reservatório? Tá? Então, de novo, vou usar a mesma formulazinha definida, né? Formulazinha da função aqui. Só que agora, olha só, eu quero descobrir o tempo aqui, ó. Quero descobrir o valor de x. Tá? Quanto tempo será necessário? Então, quero descobrir o valor do x. Tá? Para que o reservatório esteja cheio, né? Para encher o reservatório. Tá? Então, essa função aqui, essa expressão que eu tenho aqui, ó, eu vou igualar ela com 800 litros aqui, ó, que é a capacidade do reservatório. Certo? Capacidade de 800 litros. Então, simplesmente vou resolver essa expressão aqui, ó. Né? 25x mais 300 igual a 800. Tá? Eu sei que a minha função vale 800, mas qual é o valor do x, né, para que essa função valha 800? Tá? Então, simplesmente vou resolver essa expressão aqui, ó. 25x mais 300 igual a 800, para descobrir esse valor do x. Tá? Então, uma expressãozinha simples, né, de primeiro grau. Ó, passa o 300 para cá, diminuindo, né, subtraindo. 25x igual a 500. O 25 passa dividindo, né, então a gente tem o x igual a 20. Ou seja, né, serão necessários 20 minutos para encher o reservatório. Então, se eu tenho 300 litros lá no reservatório, se eu tenho 300 litros no reservatório e eu quero enchê-lo, né, até chegar a 800 litros, eu posso abrir a torneira, né, nessas condições aqui, né, de 25 litros por minuto, e ela vai demorar 20 minutos até encher esse reservatório. Ok? Vamos para a próxima. Então, um outro probleminha aqui, né? Um cabeleireiro cobra R$15 pelo corte para clientes com hora marcada e R$13 sem hora marcada. Ele atende por dia um número fixo de 8 clientes com hora marcada e um número variável x de clientes sem hora marcada. Tá? Então, vamos ver a primeira questão aqui. Escreva a fórmula que fornece a quantia Q arrecadada por um dia em função do número x. Tá? Em função do número x aqui. Ó. Então, está dizendo nessa questão aqui, né, praticamente, que o tanto que a pessoa vai ganhar por dia, né, o cabeleireiro aqui, depende do x aqui, ó. Ou seja, de quantos clientes ele atende sem hora marcada. Né, porque ele já tem uma quantidade fixa aqui, ó. Né, 8 clientes por dia já está garantido para ele. Todo dia ele tem 8 clientes. E cada um desses clientes aqui, um desses 8, né, paga R$15 aqui, ó. Né, ó. Corte com hora marcada. 8 clientes fixos por dia. Tá, então vamos ver a formulazinha aqui. Vai ficar assim, ó. Tá, então, a função de x, né, função em relação ao x, em relação ao número de clientes sem hora marcada. Tá, então, a gente tem um certo número de clientes, que a gente não sabe qual é, que está pagando R$13 pelo corte, certo? E temos mais 8 clientes aqui, ó, que é uma quantidade fixa, né? E esses 8, eles pagam R$15 pelo corte. Então, a gente pode reduzir esse 8 vezes 15 aqui, né? Que a expressão vai ficar desse jeito aqui, ó, a formulazinha.
Então, f de x igual a 13x mais 120, né? Que é o 8 vezes 15 aqui, ó, igual a 120. Ok? Então, essa é a formulazinha, né? A expressão que define aí a quantidade que a pessoa vai arrecadar por dia, né? A quantidade que ele vai receber, aí, o dinheiro que ele vai receber por dia, né? Esse cabeleireiro aqui. Ok? Vamos ver a próxima questão aqui. Qual foi a quantidade arrecadada em um dia em que foram atendidos 21 clientes? Tá? Então, 21 clientes. Né? Agora, tem que se ter atenção numa coisa aqui. Foram atendidos 21 clientes, certo? Então, a gente tem a formulazinha, né? A gente vai usar sempre essa formulazinha que foi definida aqui em cima, né? 13x mais 120 igual a quê? Tá? E foram atendidos 21 clientes. Ó, a gente tem que se lembrar que 8 clientes têm hora marcada, certo? 8 clientes têm hora marcada. Então, desses 21 clientes aqui, ó, eu vou subtrair os 8 que têm hora marcada. Tá? Porque a função, né, a função aqui, ó, né, ela é em relação ao x aqui, ó, o número variável de x de clientes sem hora marcada. Né, ó. Escreva a fórmula que fornece a quantia arrecadada por um dia em função do número x aqui, ó. Tá? É o x aqui ó, que define quanto que vai ganhar. Tá? Então, eu tenho que subtrair os 8 clientes aqui, ó, que tem hora marcada. Sendo assim, eu só posso ter atendido 13, né? Eu não, o cabeleireiro, né? Pode ter atendido 13 clientes sem hora marcada. Né? Por isso que aparece aqui o 13 vezes 13. Ó. Então, quero calcular o valor dessa função quando x é igual a 13. Né? Então, vou substituir o 13 aqui ó, no lugar do x, tá vendo? 13 vezes x, né? Vai ficar 13 vezes 13. Tá? Então, resolvendo isso aqui no outro lado, né? 13 vezes 13 dá 169, com mais os 120, que são os 8 clientes com hora marcada, né? 289, igual a quê? Né? Então, a quantia arrecadada foi de R$ 289. Tá? Então, a gente tem 21 clientes sendo atendidos nesse dia, né? 8 clientes aqui, ó, tem hora marcada, cada um paga R$ 15, dá um total de R$ 120, né? E tenho 13 clientes sem hora marcada, cada um está pagando R$ 13, que dá um total de 169. Tá? E o total geral, né, a quantia total do dia, vai ser de 289, né, que é a soma dos dois aqui. Ok? Vamos para a próxima. Qual o número de clientes atendidos em um dia em que foram arrecadados R$ 250? Tá? Então, essa aqui já pede para calcular não a quantidade, né, mas o número de clientes. Então, eu quero descobrir aqui ó, o x. Né? Quero descobrir quantos clientes foram atendidos. Tá? E eu sei que foram arrecadados 250. Tá? Então, resolvendo isso aqui, ó, se eu quero descobrir o x, né, a quantidade de clientes, é só resolver essa expressão aqui, ó, 13x mais 120 igual a 250. Tá? Essa expressão aqui. Tá? Então, passando o 120 para cá, né, vai subtrair. A gente tem, aqui eu repeti, né, 250 menos 120, que vai dar 130. Né? Então, 130 dividido por 13, né, o 13 vezes x, né, o 13 passa dividindo, então vai dar 130 dividido por 13, o que dá x igual a 10. Agora, quem é esse x igual a 10 aqui? É a quantidade de clientes atendidos? Sim, né? Mas quais clientes? Esses clientes aqui, ó, x clientes sem hora marcada. Tá? Então, esse 10 aqui ó, é a quantidade de pessoas que não tem hora marcada, que foi atendido nesse dia aqui.
ok? São 10 clientes sem hora marcada, né? O número de clientes sem hora marcada. Ó, se 8 clientes têm hora marcada, todo dia, né? É um número fixo, então ele atendeu 10 e mais os 8 com hora marcada. Portanto, foram atendidos, né, 18 clientes nesse dia. Então, um dia que se arrecada aqui R$250, foram atendidos 18 clientes. 8 com hora marcada e 10 sem hora marcada. Ok? Então, espero que tenha ficado claro, né? Todos. Foi um pouco rapidinho assim, para o vídeo não ficar muito longo. Tá? Depois eu já tenho mais um outro vídeo ali que vocês podem estar procurando, que é a resolução de um outro problema, com mais algumas definições aí da função afim, né? E o gráfico, né, mostrando algumas coisinhas no gráfico da função afim. Ok? Um abraço a todos e até a próxima.